o momento de ócio, o momento de fazer nada, ele é importante pro cérebro. Uhum. Em quais aspectos, além da criatividade, que é o que eu percebo? Tu fala sobre isso, né? Sobre ter o momento de viajar e de não fazer nada. Além da criatividade, o que mais é importante no cérebro não estar sempre distraído com algo? Então, um dos motivos, eu até comento com o pessoal, né? Que eu falo bastante sobre isso, né? Atenção, no contexto de aprendizado, ensino. E uma das vantagens que você tem de fazer pausas, digamos assim, que você está muito focado em alguma coisa... Você fala, vou fazer uma pausa. É porque você para de usar aqueles circuitos que você estava usando. Então, digamos que a gente está usando aqui um circuito, nós estamos realmente usando um circuito relacionado à atenção. Atenção externa, tá? Então, você está aqui prestando atenção no que eu estou falando, para não perder nenhuma palavra, tentar entender ali de raciocínio, a gente está usando. Esse é um recurso, atenção, que esgota. Naturalmente, a nossa capacidade de manter essa atenção, ela vai se esgotando. Isso é um processo natural. Vai acumulando sinais químicos ali nesses circuitos relacionados à foco atencional e vai atrapalhando. Por isso que a nossa capacidade de manter atento vai caindo, você começa a ficar fadigado. É interessante você fazer uma pausa, porque daí você para de usar esses circuitos e você permite que é como se algumas áreas elas meio que dessem uma dormidinha. Isoladamente, e você meio que restaura esses circuitos. Então, fazer pausa ele é interessante, né? Você trocar os circuitos que você está usando. Então, uma hora você usa o circuito para se manter atento ao que está aqui fora. Aí você troca para um circuito mais difuso, mais permite você dar uma viajada. Isso é legal porque você permite criar coisas novas e permite o outro circuito descansar, digamos assim. Restaurar. Mas também eu acho que tem gente que faz a pausa e vai pro celular, né? E aí não adianta nada. Exato. Sim, não é que não adianta, mas quando você faz uma pausa, o ideal é você fazer algo bem diferente do que você estava fazendo. Então, se você estava prestando atenção em algum estímulo externo, estou vendo uma videoaula, ou estou prestando atenção nesse podcast massa. O ideal é que na hora que você fizer a pausa, que você faça alguma coisa que não exija que você preste atenção visualmente e auditivamente. Para você deixar esses circuitos descansarem. E realmente, cara, é uma literatura bem recente também, mostrando que esses circuitos, eles meio que entram num estado de sono sozinhos, isoladamente. As células começam a se comportar sozinhos, uma área isolada do cérebro, começa a se comportar mais ou menos como o cérebro fica quando a gente dorme. E aí meio que restaura o circuito pronto para uma outra sessão. Então, o que parece ser o natural, né? O que inclusive é o mais adequado? É você ter alternância de momentos de foco, foco externo, né? E depois foco interno, você dá uma viajada. Você alternar esses momentos de prestar atenção do lado de fora, enquanto você está estudando ou vendo um vídeo, e aí você dá uma pausa para deixar esses circuitos descansarem, e ao mesmo tempo você usa esses outros para misturar, né? Coisas que você já sabe, criar coisas novas. E então você restaura os circuitos relacionados à atenção nessas pausas. Uma das vantagens de você fazer isso. Tem algum estudo relacionado a isso que fale sobre a importância do tédio? Porque me parece que na hora que o tédio vai chegar, depois dele é o que tem uma coisa... Tipo assim, tu tá focado no negócio, aí tu começa a sentir um tédio. E naturalmente, quando tu sente o tédio, tu procura outra coisa para se distrair, né? Então... Só que eu acho que depois do tédio, se tu conseguir passar pelo tédio, lá depois tem coisas muito boas, né? Criatividade, viajar na maionese, pensar em coisas. E isso faz sentido que eu tô falando em primeiro lugar. E as tecnologias mais recentes baixaram a tolerância do tédio. As pessoas se entediam muito mais fácil e fogem do tédio muito mais fácil e criam um ciclo vicioso de algoritmo, de ficar fazendo isso aqui sempre para fugir do tédio. Sim, faz sentido o que você está falando. Inclusive, aquele cansaço mental que as pessoas sentem, sabe? Quando você está fazendo uma parada, aí você estava tentando focar. Aí você começa a ver que você está viajando, não está conseguindo prestar atenção, talvez porque está sentindo um cansaço. Um dos motivos para isso acontecer é que você começa a ter um desgaste, inclusive, daqueles circuitos relacionados à motivação, tá? Então, vamos lá. Um dos fatores que afeta muito a nossa capacidade de atenção quando a gente está engajado numa tarefa é aquele sinal que eu comentei, dopamina. Que, inclusive, parece que tem muito pouco em pessoas nesse contexto de atenção, em pessoas que sofrem de transtorno de déficit de atenção.
Então, um dos motivos pelo qual você pode começar a não querer mais se manter engajado é porque você esgotou esse circuito de certa maneira e você começa meio que perder, na verdade, o aspecto motivacional. Isso que é o tédio, né? Você tá querendo uma coisa que te motive, que te ative, que te deixe alerta. Então, uma coisa que pode acontecer, né? Você tá lá concentrado, é você esgotar esses vários circuitos relacionados à atenção, inclusive esse que tá determinando a sua motivação para manter ele engajado. E como eu falei lá no início, né? Esse, na minha avaliação, é um dos principais motivos para as pessoas. Um dos motivos é a pessoa não tá treinada a se manter focada em uma coisa só. Então, isso é um ponto. As pessoas, elas não se treinam a ficar focado em uma coisa só. Aí na hora que precisa, não consegue. Um outro motivo, se você, alguém que está ouvindo, tiver problema em se manter concentrado, um provável motivo para isso é porque a pessoa simplesmente não está motivada. Então, para pensar, Arthur, quando você está concentrado em alguma coisa que você gosta muito, a sua capacidade de se manter engajado e atento àquilo é bem maior do que se você tiver que ficar concentrado numa coisa que você acha um saco, que você não tem nenhuma motivação. Sei lá, se eu te der um texto para ler sobre como fazer o podcast ser o maior podcast do Brasil, fala, Arthur, esse texto aqui tem o segredo e você acredita nisso. Você vai ter muita motivação para estudar aquele material. Fala, cara, sério? Sim, Arthur, aqui tem todos os fundamentos do podcast e se você entender o que está ali, você vai construir o maior podcast do mundo. Caraca, sério, você vai ficar muito motivado. A sua capacidade de se manter concentrado naquele material vai ser enorme. Você vai conseguir se manter focado ali. E o que é se manter focado? É você privilegiar o processamento de informações daquele texto e ignorar o resto. Seu cérebro tem maneiras de fazer isso. É como se você aumentasse o volume do que ele acha que importa e reduz o volume do que não é importante para a tarefa, que é tudo que está à volta, sua namorada talvez falando ali com você, um barulho. E você, nossa, que lá, e fica ali um tempão. Esse processo, para ele ser otimizado, você precisa da tal dopamina. A dopamina é liberada lá em vários circuitos do cérebro, inclusive essa região aqui que o Wesley comentou bastante, né, o córtex pré-frontal, que é uma região envolvida em controlar várias outras áreas do cérebro, inclusive controlar a atenção. Então a dopamina chega ali e fala, cara, isso aí, se mantenha atento aí, que isso aí é importante, e meio como se fosse um turbo. E aí meio que faz você conseguir se manter atento, pô, legal, não sei o que lá, ignora todo o resto. E você vai conseguir fazer isso durante um bom tempo. Por quê? Você está muito motivado, você tem muita dopamina sendo liberada, falando isso aí, Arthur, mantenha atento aí que essa informação é super importante para a sua vida. E você vai conseguir. Agora, vamos fazer o oposto disso. Eu te dou um texto de um assunto, sei lá, um assunto que você acha muito chato. Fala um assunto que você acha muito chato. Putz, agora não vem nada na minha cabeça. Tá, sei lá, direito. Você gosta de direito? Não, chato. Contabilidade. Chato. Contabilidade. Beleza, eu te dou um texto com o mesmo número de páginas e fala, Arthur, você tem que saber isso aí, cara. Lê isso aí. Mesmo horário do dia, tudo igual. Só vou mudar o texto. Tá tudo igual, você está alimentado, te dou um texto de contabilidade. Você fala, para que, Andrei? Sei lá, Arthur, porque tem que fazer. Cara, que motivação que você vai ter para estudar aquilo? A sua capacidade. Aí o que isso quer dizer no seu cérebro? A tarefa de prestar atenção e adquirir aquele conhecimento ali. Você não vai ter motivação nenhuma, zero dopamina. Muito pouca dopamina. E se você não tem dopamina sendo liberada nesses circuitos que controlam a atenção, que controlam o movimento, que controlam o seu comportamento, né? A sua capacidade de se manter concentrado naquilo ali vai cair drasticamente. Você não vai conseguir, você vai ficar toda hora despertando, toda hora você vai querer pegar o celular, toda hora qualquer barulhinho vai tirar a sua atenção, porque você não tem motivação. Mas não tem um problema que tu acaba ficando à mercê da motivação? Porque eu não sei se a motivação ela tem que vir antes ou se tu pode criar a motivação. Não tem como tu gerar a motivação depois, tipo assim, eu quero fazer isso aqui mais ou menos, não tô com motivação. Mas tu vai lá e faz o negócio e tu acaba gerando motivação depois de estar envolvido na atividade. Sim, faz sentido. Inclusive, isso aí explica a famosa regra dos 5 minutos. As pessoas talvez já tenham ouvido isso, né? Se você tiver com preguiça de fazer uma coisa, simplesmente comece a fazer por 5 minutos e aí a motivação vem. E isso é real, isso realmente pode acontecer, porque na hora que você começa a executar uma atividade, mas tem que ser uma atividade que seu cérebro saiba que tem alguma recompensa.
Voltando. Qualquer comportamento que o seu cérebro não consiga ver recompensa nenhuma, ele não vai gerar motivação. E olha só, te convido, Arthur, ou quem mais estiver ouvindo, a pensar aí numa coisa que te deixa muito motivado, que te deixa querer muito fazer. Você vai conseguir identificar uma recompensa muito óbvia, alguma coisa que te dê prazer, ou é alguma coisa que vai te trazer alguma coisa importante para sua vida. Agora, o contrário, pensa numa tarefa que você tem que fazer. Eu tenho que fazer tarefas que eu não tenho motivação. E aí, na hora que você faz essa análise, você vê que, realmente, eu não estou motivado porque eu não vejo valor nenhum nessa parada. Eu não vou ganhar nada com isso, não vai agregar nada na minha vida. E aí, mas tudo bem, se é uma tarefa que o seu cérebro conhece o valor, tem algum valor, aí sim, na hora que você começa a fazer ela, olha só o que acontece, que bacana. O seu cérebro começa a liberar dopamina, te dando uma pequena motivação. Só que uma coisa que foi descoberta recentemente em experimentos com animais é que a liberação de dopamina, isso é massa, ela vai aumentando conforme você vai chegando perto da conclusão da tarefa. Então, digamos, na hora que você começa a engajar numa tarefa, uma tarefa que seu cérebro conhece a recompensa, digamos, estudar um material que vai te permitir passar numa prova, que vai te permitir conseguir um diploma, que é o que você quer, que você acha que vai te fazer feliz, né? Na hora que você começa a estudar aquele material, você tem uma pequena liberação de dopamina, que vai fazer se manter engajado, e ela vai aumentando conforme você vai chegando próximo da conclusão, de concluir aquela sessão de estudo, ou sei lá, concluir seja lá qual for a tarefa. Por isso que quando a gente vai embora da academia, a gente vai embora meio doido, meio agitadão. Não, isso aí, em parte, é por conta da liberação de dopamina, sim, em parte, mas é especialmente por causa de liberação de outros sinais, entre eles a endorfina. Tá. Eu sei que tinha alguma coisa a ver, porque tu chega, normalmente tu não tá muito afim, né? E aí tu começa a fazer e daqui a pouco tu tá completamente envolvido. Sim, depois que você começa a engajar numa tarefa, você naturalmente vai chegando mais perto do objetivo dela. E o seu cérebro sabe disso. Ou seja, quanto mais você engaja na tarefa, mais motivado você fica em continuar nela. Porque você quer... Agora que você já começou, seria um desperdício de energia você parar. Sem chegar no objetivo, sem pegar a sua recompensa. Já que você começou, então vamos pegar a recompensa. Então a tendência é a liberação de dopamina que gera motivação, ela vai aumentando. Meio que prevendo, meio que falando, vai, Arthur, vai, você vai concluir, vai, você vai alcançar, vai. Na hora que você alcança a recompensa, o objetivo, ela se atinge o pico de dopamina e a dopamina volta para o valor basal, tipo, isso aí, Arthur, valeu, parabéns. Então, assim, de um modo geral, quando a pessoa... É uma estratégia. Quando você está relativamente um pouco de preguiça, naquela inércia de começar uma coisa que você sabe que é importante, vale a pena você simplesmente começar. E assim, realmente funciona, porque depois que você começou, você vai começar a ter um aumento gradual da dopamina que vai te fazer cada vez querer ficar mais engajado naquela tarefa até você concluir. Mas isso só vale para tarefas que o seu cérebro conhece o valor. Veja bem, Arthur, esse sistema que eu comentei lá no início, que a gente chama de sistema de recompensa, que libera dopamina e gera motivação, ele nada mais é do que um sistema que diz para o seu cérebro, como eu te falei, o que tem valor. Isso aqui vale a pena, isso aqui não vale a pena. Por quê? O seu cérebro quer saber aonde que vale a pena gastar energia. Isso é super importante. O seu cérebro está o tempo todo, agora, antes, depois, calculando o custo-benefício de todas as tarefas que você tem disponível.